Eu pedi para o Senhor falar mesmo aquilo que Ele queria, e eu senti de Deus de eu compartilhar essa palavra com você. Queria a sua atenção. Eu tenho convicção, irmãs, convicção no meu íntimo de que o Senhor hoje vai curar muitas mulheres aqui. Mulheres que têm tido crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E talvez, se você está falando sobre outros assuntos, se você está ainda um pouco agitada por conta do intervalo, eu peço a sua atenção, porque esse assunto é um assunto muito sério. E mesmo que você, em nome de Jesus, nunca tenha passado por isso, e eu declaro que você nunca vai passar, eu gostaria que mesmo assim você prestasse atenção nessa palavra, porque você pode ser canal de cura na vida das pessoas que têm passado por isso. Você pode ser canal de restauração das emoções, sabe, de cura mesmo. Nós achamos muitas vezes que as doenças físicas, elas são algo grave, são algo muito grave que nos paralisam, e algumas delas são mesmo. Mas as doenças emocionais, elas são gravíssimas, elas são seríssimas, porque muitas vezes tem alguém do nosso lado passando por uma situação e nós não sabemos. Uma doença física, muitas vezes nós percebemos que a pessoa está sofrendo daquilo. Às vezes a pessoa está engessada, você sabe, poxa, machucou, fraturou a perna, fraturou o braço. Agora, quando uma pessoa está passando por uma situação emocional, muitas vezes ela não tem coragem de abrir. Pode ser. Abrir para outras pessoas. Olha, eu estou passando por isso, eu estou me sentindo assim, eu não estou bem. Eu quero aqui falar algumas coisas que eu anotei para vocês a respeito de doenças da alma. Síndrome do pânico, depressão, crises de ansiedade. Sabe, irmãs, nós precisamos falar sobre a depressão. Nós precisamos, como igreja, tratar desses assuntos. Porque dentro das igrejas nós temos sim muitas mulheres sofrendo com essas doenças. E o grande problema é que a religiosidade mata essas pessoas. A religiosidade paralisa essas pessoas. E aí o inferno brinca do jeito que ele quer, porque nós que deveríamos ser a cura, nós que pregamos a cura, nós servimos um Deus que cura, nós falamos o meu Jesus cura, mas quando é para nós acolhermos uma pessoa, nós somos a primeira a apontar o dedo e falar, nossa, mas eu achei que ela era espiritual. Nós pregamos o Jesus que cura, mas nós não estamos dispostas, muitas vezes, a ser o canal de cura na vida das pessoas. E o Senhor está aqui hoje para trazer essa cura, para quebrar toda a religiosidade no nosso meio, porque nós pregamos a palavra de Deus, a verdade, nós não pregamos religião, apontar dedo, você não pode, você pode. Sabe, esses dias eu fui ministrar numa igreja e eu falei sobre esse assunto. E eu falei, se você aqui está passando por um momento de depressão, por um momento de ansiedade, não tenha medo. Vem aqui na frente, nós iremos orar por você. E algumas mulheres vieram, mas outras não vieram. E me procuraram depois no particular. E elas falaram, sabe, pastora, eu não tenho coragem de me abrir. Porque eu sou líder dentro da igreja. Porque eu sou alguém que as pessoas me veem como referencial de mulher forte, mulher cristã, aquela que é espiritual o tempo todo. E talvez se eu falar que eu tenho uma fragilidade nas minhas emoções, as pessoas já vão me julgar e falar, nossa, mas ela é pastora. Alguém aqui já virou anjo? Levanta a mão se tem algum anjo no nosso meio. Amém. Glória a Deus por isso. Então isso significa
que você é feita de carne e osso. E você pode sim ter debilidades. Quem aqui já teve catapora? Quem aqui já ficou gripado alguma vez na vida? Uau, mas eu achei que vocês eram todas espirituais. Por que nós tratamos a doença da alma como algo tão pecaminoso? Sabe por que eu não posso ser frágil às vezes? As pessoas, elas se matam porque elas não encontram alguém que elas possam falar. E, pasmem, dentro da igreja isso acontece. Eu já ouvi histórias. Uma irmã uma vez chegou para mim e falou: pastora, a minha mãe, ela era líder dentro da igreja. Ela sofreu um processo de depressão e ela foi praticamente excluída da igreja. O pastor tinha medo das pessoas visitarem ela e pensarem: nossa, mas a irmã era alguém espiritual e está passando por esse processo. É porque, assim como eu e você, ela ainda não tinha virado anjo. E eu quero te falar que a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela fala que até 2000, que em 20 anos, a depressão ocupará o segundo lugar no ranking dos males que mais matam no mundo. Dr. Augusto Cury, psiquiatra, até 2050, 50% da população estarão com doenças psicológicas ou psicossomáticas. Aproximadamente 50% das pessoas que passam pela depressão nunca têm a doença diagnosticada ou tratada, simplesmente porque elas têm medo de falar. E mais de 10% dessas pessoas que têm depressão e se calam, se suicidam. A depressão, o suicídio mata mais do que a AIDS e o câncer. A cada 40 segundos, uma pessoa está se suicidando no mundo. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. E a cada suicídio, podem ter ocorrido mais de 20 outras tentativas que não deram certo. Sabe, irmãs, nós precisamos falar sobre depressão. Nós precisamos falar sobre doenças da alma. Muitas vezes nós queremos simplesmente camuflar tudo. Ah, tudo bem, vai passar. Sabe, a depressão, ela tem a característica de mostrar que você está sozinha. Quem já passou pela depressão sabe como funciona. Pessoas que não passaram pela depressão geralmente apontam o dedo. Poxa, mas ela é rica, ela é magra, ela é bonita e ela está com depressão? Isso é drama. Isso é drama, pelo amor de Deus. Pessoas que pregam a cura de Jesus. Pessoas que falam que o seu Jesus cura. Olham uma pessoa com uma debilidade, com uma doença e falam: ah, é drama. Isso aí é apenas um drama. Ela tem tudo na vida e está reclamando, está com depressão. Uma vez uma pessoa até brincou comigo que só rico tinha depressão, porque pobre não tem tempo de ter depressão, tem que trabalhar muito. Mas eu quero te dizer que com as estatísticas que nós temos aqui, não tem a ver com classe social. E a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela começa muitas vezes sem que você perceba. Às vezes pode ser por uma tragédia, algo que aconteceu na sua vida que te marcou profundamente e aquilo te traz uma tristeza, te deixa de cama, te deixa paralisado.
Às vezes pode ser que você está passando por um período na sua vida de estar desempregada, sabe? Seus filhos com um problema, e isso pode acarretar a depressão. A depressão também pode ser acarretada pelo simples fato de hormônios que estão desestabilizados. Pode ser algo físico. Pode ser algo físico. A serotonina, ela é a principal responsável pelas mudanças de humor. E quando a nossa serotonina não está num nível adequado, pode ser que você seja atingida pela depressão. Pelo simples motivo de ter um hormônio desajustado. Mas aí o que acontece? A gente não procura o médico para saber que tem um hormônio desajustado. A gente tem medo. Porque o que as pessoas vão falar, não é mesmo? A pastora é tão espiritual, a irmãzinha é tão espiritual, e agora ela está passando por um momento de debilidade. Mas eu achei que ela era assim, Jesus parte 2, o retorno. E sabe, na Bíblia existem pessoas que passaram sim por um processo de depressão. Lá em 1 Reis, nós temos a história de Elias. E em 1 Reis, no capítulo 19, verso 3 e 4, diz assim: Elias, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe, nesse momento, Elias, ele estava de saco cheio, para usar a palavra certa, da vida. Ele já tinha ali lutado muito, e agora ele estava passando por um processo que Jezabel e Acabe, que eram os governantes daquele lugar, maus governantes, Jezabel estava atrás dele para matá-lo. E ele estava já assim, sabe, quando você fala, estou no meu limite, não aguento mais. E aí Elias pediu a morte. Ele disse, está escrito, e pediu para si a morte, disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Elias, um homem de Deus, também estava num momento de debilidade da sua vida. E a Bíblia diz que ele deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tomou, o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tomou e disse: levanta-te e come, porque te será longo o teu caminho. Sabe, queridas, eu quero te dizer que sempre que você estiver passando por um momento difícil, e você tem esse direito, às vezes nós temos o direito de ficar tristes. Sabe, não se culpe. O que mata as pessoas é a culpa. Nossa, mas eu não deveria estar assim. Eu sou uma mulher forte. Eu não deveria estar passando por isso, eu não posso. E aí você tenta o tempo todo ser forte. Às vezes você tem o direito de simplesmente deitar, descansar e comer. E largar de mão toda a culpa. Tudo aquilo que as pessoas apontam o dedo, que você tem que ser o tempo todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você estiver nesse processo, que você estiver passando por algum processo, o Senhor vai te encontrar e vai preparar um pão para você.
assim como Ele fez com Elias, Ele vai te encontrar e vai te dar do que comer. E vai te alimentar para que você fique forte e para que você continue no seu caminho. Sabe, eu quero te dizer que o que vai te manter forte é o seu propósito de vida. O que vai te sustentar é o chamado pelo qual você nasceu. Esse chamado vai sustentar o seu caminho nos dias que você estiver triste. Sabe, queridas, para mim é muito difícil falar, mas o Senhor me pediu. E no começo desse ano, eu passei por um processo de depressão. Foi muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, e eu percebi que a minha alegria estava sendo roubada. E eu comecei a orar para o Senhor e falei: Deus, essa não é a Bruna forte. Sabe, as pessoas precisam de mim. E foi engraçado, eu não percebi isso. Porque o diabo, ele tenta paralisar aquilo que Deus tem na sua vida o tempo todo. Mas foi engraçado que quando eu comecei a ministrar sobre mulheres fortes, sobre você ser alguém que faz a diferença, sobre você cuidar das suas emoções, eu comecei a estudar muito sobre isso. Eu li muitos livros, eu me especializei no assunto para poder falar para as mulheres. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a sentir totalmente ao contrário do que eu falava. E aí eu pregava, quando eu comecei a sentir essas coisas, eu falava: você tem que ser feliz, você tem que, sabe, romper. E eu sentia dentro de mim, mas eu não estou feliz. Sabe, eu não estou vivendo desse jeito. E eu fui me deixando ser roubada por isso. Naquele momento, eu, como todo mundo que passa pela depressão, pela crise de ansiedade, eu não tive coragem de falar para ninguém no início. E eu tentava ser forte. Eu fazia as coisas, eu continuava a minha vida. Mas chegou num estágio que atingiu a minha saúde física. Eu estava tão debilitada emocionalmente por nenhum motivo aparente. Sabe, às vezes você está se sentindo assim hoje. E eu estou pregando para você. Porque hoje, o Deus da cura, que me curou, Ele está aqui para te curar também. E eu lembro que eu fazia as coisas normal, e aí começou a atingir minha saúde. Eu comecei a ficar com falta de ar constante. Eu perdia o fôlego, não conseguia respirar. Eu tinha que puxar a respiração toda hora. E aí eu falei para o meu marido: eu preciso ir ao médico, porque eu estou passando por um momento de falta de ar. E eu não falei para ele que era mais profundo do que a falta de ar. E ele me levou no médico, e eu chegava no médico, eu falava: doutor, eu estou sem ar, eu não consigo respirar. E o médico mediu lá a minha oxigenação, e ele falou: você está respirando melhor do que eu. A sua oxigenação está 100%. Você não está com falta de ar. E eu saí dali, eu falei: mas Deus, eu estou sentindo. E eu fui no cardiologista, porque me falaram que a respiração podia ter a ver com o coração. E eu fui procurar os médicos, porque você começa a entrar num processo que você acha que você vai morrer. A todo momento você pensa: não vou dar conta. Vai acontecer alguma coisa que uma hora a minha respiração vai parar e eu vou morrer. E eu fui no cardiologista, e a cardiologista fez exames delicados, exames muito delicados que me fizeram sofrer fisicamente. E ela olhou e falou: você não tem nada. Seus exames estão normais. E ela olhou para mim e falou:
a última frase dela que me marcou foi: meu amor, fica bem. Porque ela entendeu que não tinha a ver com o meu físico. E aí eu fui num outro cardiologista depois, e ele falou para mim assim: Bruna, deixa eu te falar uma coisa. Não era cristão, não tinha o Senhor. Ele falou assim: querida, seu problema não está no coração, seu problema está aqui. Você está com um problema de talvez estar se sentindo triste, sua cabeça está te enganando, mas o seu coração está saudável. E eu lembro que eu fui para o Senhor e eu falava: Deus, não entendendo aquilo que estava acontecendo ainda, Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho mais forças, sabe, eu não tenho mais forças. E eu tinha que ministrar para mulheres, para falar para as mulheres, e eu falava assim: Deus, não é para mim isso. Isso que o Senhor tem não é para mim, porque eu não sou essa mulher. E chegou um momento que eu não tinha mais forças de falar com Deus. Que eu sentia que Deus, Ele tinha ido embora. Sabe, eu estou chorando porque eu sinto que tem mulheres aqui desse jeito. Eu sinto que tem mulheres aqui nesse dia que você acha que Deus foi embora, que o Senhor te abandonou, que a sua vida está uma confusão e que Ele foi embora. E eu lembro que eu não conseguia mais orar. E eu falava, e aí eu fui me abrir com meu marido, com algumas pessoas que eu tinha extrema intimidade. E eu falei: meu bem, eu não estou bem. Eu acho que eu estou passando por um processo de depressão. E ele falou: meu amor, come da palavra. Ele é a sua vida. Ele vai renovar a vida em você. E eu não conseguia. Falava: eu não consigo. Sabe, eu não consigo mais focar, falar com Deus. E aí Deus usou de pessoas que pregavam a cura de Cristo e que estavam dispostas a ser a cura de Cristo, para me curar, para estar comigo e falar: querida, fique tranquila, você tem o direito, vai passar, vai passar. Sabe, eu quero falar para você que está aqui hoje, se você tem passado por algum processo de depressão, de crises de pânico, eu quero te falar, o seu Deus vai fazer passar. Hoje vai passar. Você vai sair daqui hoje curada. Deus tem algo para te entregar. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. E lá no livro de Ruth, Noemi, ela estava também passando por um processo de depressão. Ela tinha perdido o marido, os 2 filhos. E ela fala, num momento que ela está se pedindo das suas noras, ela fala: olha, melhor vocês se casarem, porque Deus, Ele pesou a mão sobre mim. Para mim não tem mais jeito, mas para vocês tem. Ou seja, Ruth, ela estava já se sentindo, Noemi, aliás, estava se sentindo, já acabou para mim. Mas Deus usou a vida da sua nora como cura para ela. Sabe, para estar do lado dela e para falar: não, eu estou com você. Eu estou com você. Eu não vou deixar você ficar sozinha. E eu quero te falar que Deus, nesse momento, Ele usa de pessoas para ser fonte de cura na sua vida. Mas para isso, você precisa ter a coragem de se abrir. Um dos problemas maiores do suicídio é porque as pessoas não falam. Elas não se permitem serem tratadas, serem curadas. Elas se escondem e elas falam: não, uma hora vai passar, eu vou dar conta, eu não sou essa pessoa. E você não é mesmo, não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você a felicidade de verdade. Deus tem para você o seu propósito sendo cumprido.
Mas nesses momentos, a gente sente que não pode contar com ninguém. E isso é uma mentira do inferno. Porque ele quer te deixar sozinha. Porque o diabo é sozinho. Ele não tem ninguém. E ele quer que você seja como ele. Que você fique sozinha, amedrontada, sabe? Se sentindo sem saída. Você olha para todos os lados e fala, não tem nenhuma porta. Amém. Ninguém vai me calar. Você olha para todos os lados e você não encontra saída. Ele quer que você fique sozinha. Que você não encontre ninguém para se abrir e para poder se deixar ser curada. Mas eu quero te dizer que nós, como mulheres, vamos ser essas pessoas. Fontes de cura. Sabe, de falar, olhar nos olhos de alguém e falar, ei, Gi, vai passar. Sabe, aquilo que você tem passado, vai passar. Porque você serve ao Deus da cura. E eu dei o nome dessa palavra de hold on. Estou estrangeira, a pastora Hannah veio pregar aqui, e aí eu falei, não, vou ficar também americanizada. Hold on, que significa aguenta firme. Aguenta firme. Sabe por quê? O diabo, ele tenta nos parar nas nossas emoções. Porque ele sabe que a nossa mente é capaz de nos enganar. E tenta te tirar do seu propósito. Tirar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Daquilo que Deus tem para fazer através de você. E eu lembro que eu estava já, assim, debilitada demais. Eu passei quase 3 meses desse jeito. As pessoas mais próximas de mim puderam perceber. E chegou um momento já no final que eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Sabe, eu acho que eu vou parar de pregar para as mulheres. Eu vou parar de falar, porque eu estou achando que é algo, uma hipocrisia. Eu ficar falando de algo que eu não consigo viver. E eu lembro que o meu marido chegou para mim e ele falou assim, amor, a partir de amanhã, nós vamos começar a tomar a ceia, todos os dias. E eu quero te falar que a ceia, o pão do céu, o corpo de Cristo, que foi moído no meu e no seu lugar, Ele é o pão que cura. Ele é o pão que traz a vida no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma. E Ele falou, nós vamos tomar a ceia durante 21 dias e você vai ser curada. E eu comecei todos os dias a tomar a ceia. E depois de uns 3 dias, eu comecei a ouvir o Senhor falar comigo de novo. Sabe, irmãs, a ceia tem poder. O corpo e o sangue de Cristo tem poder para te curar. Ele é a nossa cura. E eu comecei a tomar a ceia. E eu lembro que a ceia foi fortalecendo o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E eu senti que eu estava ganhando forças novamente. Por comer do corpo e beber do sangue todos os dias. E eu comecei a ouvir a voz de Deus. E eu lembro que, como a pastora falou ontem, eu estava já no momento rastejando. Já não estava mais com forças. Mas eu olhei para frente e eu vi os pés do mestre. E ele falou para mim, filha, você tem sido enganada. O diabo quer paralisar o seu ministério.
Você está pregando para as mulheres serem curadas. E Ele quer adoecer a sua alma para que você se cale. Mas você não vai se calar. Você vai levantar. E se você estiver com falta de ar, você vai pregar mesmo assim. Porque eu vou fazer. E eu lembro que a partir daquele dia, eu fui tomando forças dentro de mim. E Deus falou para mim, você não é coitada. Porque eu comecei a pensar, coitada de mim. Ah, Deus, eu tenho direito mesmo. Sabe, é muitas coisas que eu preciso fazer, eu tenho que dar conta de muitas coisas. E eu fui mentindo para mim mesma. E Deus falou para mim, você não é coitada. O diabo tenta enganar muitas mulheres, falando, você é coitadinha, tadinha de você, sabe? Para paralisar o que Deus tem para fazer na sua vida. Para que você viva de muleta, viva mancando e não faça diferença na vida de ninguém. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver e viver intensamente aquilo que Deus tem para você. Você nasceu para fazer a diferença. Deixa ele nervoso, é assim que eu gosto. Você nasceu para fazer a diferença. Eita, agora o negócio está forte, hein? Mas você nasceu para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E o que me deu forças foi porque o Senhor falou para mim, filha, se não for para você fazer por você, porque você, na sua força, você não pode mesmo. Se não for para você ser forte por você, seja forte por mim e pelo propósito que eu tenho na sua vida. E eu quero te dizer hoje, muitas mulheres que estão aqui, e eu tenho certeza disso, que estão passando por um processo de depressão, de tristeza, estão se sentindo amedrontadas, sozinhas. O Senhor vai fazer você ser forte, mesmo que não seja por você, mas por Ele. Para Ele cumprir através de você o que Ele tem para fazer na sua vida e na vida das pessoas que você vai atingir sendo forte. O nosso Deus é o Deus da cura. E Ele nos chamou para ser valentes. E eu quero te dizer que valente é quem vence a guerra. E às vezes vão aparecer valentes na sua frente, circunstâncias, problemas, coisas que vão tentar paralisar o seu caminho. Mas isso daqui é só um degrau para Deus te colocar onde Ele tem para você. E sabe, hoje eu posso falar de algo que infelizmente eu não quero isso para ninguém, mas algo que eu passei. E hoje eu posso falar de algo que eu venci, porque Ele vence por nós. Ele é a vida que faz nós revivermos. Ele é quem nos sustenta. Sabe, quando nós nos sentimos amadas por Ele, isso faz toda a diferença. Quando você permite que Ele ministre o seu amor, o amor dEle na sua vida. Quando você permite que o descanso de Deus seja o seu descanso. Que o descanso de Deus toma conta de você. Sabe, irmãs,
o diabo ele não tem descanso. E ele quer que nós sejamos como ele. Lá em Mateus 12:43, Jesus disse que quando um demônio sai de uma pessoa, ele procura um lugar para descansar. Isso significa que o diabo não tem descanso. E o seu alvo é fazer que nós vivamos também sem descanso. Com preocupação, com medo, com angústia, o tempo todo. Mas quando nós entramos no descanso de Deus, nós retiramos todo o espaço do diabo em nós. E o inimigo não pode entrar onde habita o descanso de Deus. Sabe, então eu quero te falar hoje. O Senhor tem a paz que excede todo o entendimento. O Senhor vai tirar todo medo. Eu sinto aqui, porque o diabo tenta nos aprisionar no medo. E o medo daqui a pouco se transformou em uma ansiedade. E daqui a pouco a ansiedade se transformou num pânico. E nós vamos sendo acorrentadas por ele. Mas nós fomos chamadas para ser livres. Nós fomos chamadas para fazer a diferença no mundo que tem clamado tanto por pessoas diferentes, pessoas que amam. Só que pessoas que amam, elas só podem amar se antes elas se sentirem amadas. Foi como eu falei ontem, nós não podemos entregar aquilo que nós não temos. Você precisa amar a Jesus, sim, mas mais do que isso, se permitir ser amada por Ele. Sabe, na lei, você consegue amar Jesus. Todos nós conseguimos amar a Jesus na lei, mas na graça, você descobre o poder que tem, o amor dEle por você. E a verdadeira transformação e força acontece justamente quando nós nos sentimos amada. Muito mais do que quando nós só amamos. Porque o nosso amor, ele é falho. O nosso amor é humano, mas o amor dele é completo. O amor dele é perfeito. O amor dele tampa toda ferida, toda angústia, todo medo, toda prisão, todo cárcere do inimigo. Nele não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E para finalizar, eu queria te falar algo. Queria que você se colocasse em pé. E eu queria que as pastoras fossem atrás de um óleo, por favor. Óleo ungido. Eu tenho um na minha bolsa no carro, se precisar. Pode ser o quanto tiver. Em Marcos 16, 7, nós vemos a passagem em que as mulheres foram ao túmulo de Jesus e ele não estava lá. Aleluia, ele não estava lá. Então, um homem vestido de branco, que nós acreditamos, né, os teólogos acreditam ser um anjo, disse para elas: não tenham medo, ele não está aqui, ele está vivo. E sabe o que eu quero te falar hoje? A mesma coisa. Ei, não tenham medo, ele está vivo, ele continua vivo. Ele é vivo em nós. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora no seu lugar. E o Senhor vai fazer algo aqui. Eu sinto que o Senhor vai derramar um bálsamo de paz. Um bálsamo de paz. Há muitas mulheres aqui no nosso meio que têm sofrido com doenças da alma, que não aceitam, que acreditam que não vão ser felizes, sabe, que perderam as esperanças, assim como eu te contei que aconteceu comigo. Um dia, lá atrás, você
pode estar passando por isso. Você não precisa ter medo de falar. Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Que se dane as pessoas. Você não teve aceitação de ninguém. Você não está aqui para agradar ninguém. E se essas pessoas religiosas te julgam, o problema é delas. O seu Deus não te julga. O seu Deus não te julga. Ele te oferece o pão. Sabe, quando Elias pediu a morte, Deus não chegou para ele e falou: poxa, Elias, eu confiava em você, hein, camarada? Eu dei uma super responsabilidade na sua mão e agora você está aí com drama? Não. Ele olhou para Elias e falou: meu filho, toma o pão, come, eu tenho para te dar. Jesus não te julga. Ele tem o pão para te dar. E Ele está com o pão aqui para você. Eu sinto que tem mulheres sendo curadas agora já. Nós vamos agora levantar uma guerra contra o inferno. Você vai olhar bem para a cara do inimigo e você vai falar: não, chega. Eu lembro que teve um dia na minha casa, quando eu comecei a melhorar, e eu comecei a ouvir Deus falando comigo, e o Senhor falou para mim: filha, chega, né? Chega. Talvez você já deixou Ele falar demais no seu ouvido. Chega. E eu lembro que eu acordei naquela manhã, eu li a palavra de Deus, e eu estava ajoelhada, orando, falando: Deus, obrigada, vem sobre a minha vida. E Deus falou: agora você levanta e fala que acabou. E eu levantei como um leão, e eu falei: chega, diabo, até hoje você tentou me paralisar, mas a partir de hoje, o seu reinado na minha vida acabou. E conte comigo para tirar muitas vidas das suas mãos, porque é isso que o Senhor tem para mim. E você não vai calar a voz do meu Deus na minha vida. É isso que o Senhor tem para você. E hoje, agora, nós vamos batalhar. Você vai abrir a sua boca no seu lugar e você vai falar: acabou, chega, basta, não, na minha vida não. Ele é o nosso Deus. Ele está aqui para curar pânico, para curar depressão, medo. Acabou. Hoje, dá o seu grito de derrota. Comece a falar no seu lugar. Comece a dizer: se até hoje o medo te dominou, se até agora acabou, acabou. Grita, dá o seu grito de derrota. Mulheres curadas. É isso que Deus tem para você. Chega. Chega do diabo mentir na nossa cabeça. Chega. Basta. Basta. A partir de hoje, se levanta um exército de mulheres valentes, mulheres de Deus.